Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar com você uma palavra, né, que todo ano, toda época de Natal eu medito muito nesse texto, né, é um período que não é a data que Jesus nasceu, mas é uma data que a nossa cultura, né, na verdade, festeja. Infelizmente festejam mais uma festa pagã, né? Que seria o Papai Noel, o simbolismo do Papai Noel e gnomos e tantas outras coisas. Mas nós que tomamos conhecimento da palavra do Senhor, nós realmente lembramos muito e refletimos muito no nascimento de Jesus, né? E esse texto assim fala muito comigo, fala muito no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Diz assim, está lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este o 6º mês da gestação para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Essa palavra assim toca muito no meu coração. Bom, primeiro eu penso muito nesse momento em Maria, né? Eu reflito e me coloco como mulher no lugar dela, né? Imagina. Primeiro ela vem de uma cidade de Nazaré, dentro do território de Galileia, e era um território, vamos assim, para que a gente tenha compreensão, seria um subúrbio, seria um lugar bem inferior, né? É um lugar que as pessoas desprezavam, talvez do poder aquisitivo, econômico. Então havia sim uma discriminação. Tanto que Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Quando diz que Jesus veio de lá. E enfim, então assim, já tinha uma barreira para ela, né? Ela já não era uma pessoa vista ou admirada ou conhecida perante aquela sociedade, mas não, ela ficava lá em Nazaré, uma cidadezinha pequenininha, né? Eu imagino assim, todo mundo pensando assim, sempre no diminutivo, né? Porque há uma discriminação econômica, uma separação de classes sociais, que isso é indiscutível. Mas mesmo debaixo disso, era uma menina temente ao Senhor, era uma menina que realmente conhecia a Torá, era uma menina de oração, era uma menina entregue. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos uma criança, né? Porque aproximadamente Maria agora teria 12 anos de idade. Imagina, pra gente, pra nossa cultura hoje, ela estaria na puberdade, nem na adolescência ela estaria. Mas já uma menina totalmente rudimentada diante de Deus, né? Porque quando ela vê a saudação do anjo Gabriel, diz o quê? Que ela já ficou a pensar o que significaria aquela saudação.
Então é alguém que tem intimidade com o espiritual, tem intimidade com o divino, tem, sabe, tem intimidade com o Senhor. Esse anjo, o anjo Gabriel, ele desceu dos céus para trazer algo sobre a vida de Maria, e não era qualquer pessoa, era na verdade uma pessoa temente, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. E quantas vezes o Senhor tem mandado seus anjos para saudar, né, nos saudar, e às vezes por falta de comprometimento nosso, por falta de tempo de oração, por falta de entrega mesmo, nós não conseguimos ouvi-lo, ouvir o que o Senhor tem para minha vida e para sua vida. Então assim, isso assim me chama muita atenção, né, de uma pessoa, o perfil de uma mulher que realmente tinha intimidade com o Senhor. E aí quando o anjo começa a dizer para ela os desígnios, que ela ficaria grávida, né, que o nome seria um menino, seria o nome de Jesus, Maria, percebe-se, Maria estava noiva, e quando a gente está noivo, né, é muito natural nós nos ligarmos a alguém a quem nós temos afeto, a quem nós amamos, né, alguém, né, quando eu estou nesse processo de noivado, o noivado ele é um preparo para o casamento. Então assim, eu tô já muito resoluta naquilo que eu quero. Eu já tomei uma decisão em relação a me ligar, a estar ligada a essa pessoa. E era isso, era esse período que Maria estava, ela era noiva de José, era um período que a mulher que fosse pegada em pecado, ela era apedrejada, né? Ela morria pedrada, ela vivia dentro de uma comunidade, né? Então ela ia perder essa comunidade. Imagina o sumo sacerdote, como que ela ia explicar isso para os pais, como que ela ia explicar para a comunidade, como que ela ia explicar para as pessoas, né? Ai não, eu tô grávida do Espírito Santo. Como que ela ia olhar para o homem que ela ama, para o homem que ela vem namorando, né? E prometeu fidelidade? Como que ela vai explicar isso? E de repente ela faz uma pergunta pro anjo, né, pro anjo Gabriel, e ela diz assim: mas como que eu posso engravidar se eu nunca conheci homem? Ou seja, eu sou virgem, né, eu estou aqui me guardando para alguém que eu amo, para alguém que eu escolhi viver em cumplicidade. Em vez dessa pergunta, sabe o que ela poderia fazer? Dar uma devolutiva, né, para o anjo Gabriel, dizendo assim: não, é pesado demais, eu não quero perder minha mãe, eu não quero perder meu pai, eu não quero perder minha comunidade, eu não quero perder o respeito da minha família. Nossa, eu amo demais o meu noivo, né? Como qualquer homem, ele não vai aceitar isso. Eu não tô pronta, sabe, para perder tudo. Como assim? É muito complexo o que você está me dizendo. Mas não, ela não fez isso. E ele completa dizendo que a sua prima, né, Isabel, já estava no 6º mês de gravidez, e diz assim: embora ela tenha idade avançada, ou seja, uma idade que não tem, a mulher não tem mais a fertilidade, ela já vinha de uma esterilidade, né? Então você imagina o quanto essa mulher foi apontada como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que o próprio Deus deu as costas, né? Imagina o peso que Isabel também tinha, mas o Senhor disse assim: toda a esterilidade foi quebrada, porque nada é impossível para Deus. Quando chega na hora do Senhor, na minha vida e na sua vida, rompe-se e quebra-se tudo que é estéril, tudo que é desértico, tudo que é sequidão, quebra. Bastou uma palavra da boca do Senhor sair ao meu respeito e a seu respeito. E depois de tudo isso, que Maria tinha essa opção de desistir, ela simplesmente olha e ela diz para o anjo: aqui está a sua serva, faça de mim o que você disse que tem que ser feito. Ou seja, ela não pensou nela, mas ela pensou no Senhor. Por isso que o anjo a saudou e disse assim: mulher agraciada, você é uma mulher agraciada. E quando ela vai cantar o cântico de Maria, o cântico que ela fez de alegria, ela começa a dizer, ela diz o quê? Eu sou uma mulher bem-aventurada, eu serei conhecida perante as pessoas, pela história, por aquilo que eu passei, por aquilo que eu decidi ser de Deus. E aí eu digo para você,
quando eu olho isso, você foi uma mulher agraciada, eu vejo o anjo Gabriel falando isso para minha vida, porque, queridos, a salvação vem para todos aqueles que se abrem, e o Senhor deixou que a palavra chegasse ao meu coração, né? Eu poderia hoje, não estar aqui hoje sendo uma ministra do Evangelho, eu poderia, sei lá, né, ter morrido em droga, sei lá, em alcoolismo, tantas formas que eu poderia ter vivido como a sociedade, como muitas e muitas amigas minhas ou mulheres da minha geração morreram, casaram-se, tiveram relacionamentos abusivos, apanharam, né, morreram, tantas coisas que a gente ouve, mas o Senhor me chamou e eu recebo a graça de Deus. Eu fui agraciada com o dom da palavra, eu fui agraciada para ser uma mestra, né? Mas talvez você seja agraciada pelo dom de intercessão, uma agraciada por Deus pelo louvor, uma agraciada por Deus por evangelizar, por tocar um instrumento, independente, cada um sabe do seu chamado, cada um sabe da unção que o Senhor nos marcou. Então eu e você também somos Maria, eu e você também somos essa mulher agraciada por Deus, né? De hoje ter aí um direito legal, através do nome de Jesus Cristo, de poder ministrar, de poder fazer tantas coisas em nome do Senhor, né? Quando a gente está fazendo um batismo ou um casamento ali, nossa, que responsabilidade, né? Mas aquele momento é como se uma capa dos altos céus descesse sobre as nossas vidas e nós sabemos que não somos nós, mas é o Senhor. E aí, para nós terminarmos essa reflexão, para que você entenda, lá em Mateus capítulo 2, diz assim, meu Deus, eu não posso me perder aqui, hein? Capítulo 1, desculpa, a partir do versículo 19 diz assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz a um filho, ela dará à luz a um filho, e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra que foi dito pelo Senhor: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ou seja, primeira coisa, o posicionamento de um homem, olha que coisa bonita, né? Ele não entendeu, Maria fala que está grávida do Espírito Santo, e ele fica tão decepcionado, que ele faz o que? Ele se afasta para não envergonhá-la, em silêncio. E quantas vezes a gente vê homens que degrinem as suas mulheres, as suas ex-namoradas, sua ex-noiva, sabe? Fala da moral, que coisa feia, que coisa, né, que não tem um perfil de um homem justo, mas de um homem totalmente maldoso, né? É uma pessoa que não tem nada de Deus. E às vezes até conosco mesmo, às vezes a gente tem amizade, a gente sai defamando aquela pessoa só porque a gente não tem mais relacionamento. Não, queridos, nós precisamos ser fiéis a nós mesmos, Então, qual que é esse momento? É de sairmos muitas vezes em silêncio para não envergonhar, né, ninguém, não expor, porque a Bíblia diz o quê? Que o próprio Deus, ele cobre multidão de pecados. Então quem sou eu ou quem é você para sair apontando e envergonhando as pessoas, né? E depois, quando ele, em sonho, o anjo fala com ele. E eu acho muito interessante isso, porque Maria poderia também dizer naquela hora: não, anjo, tudo bem, eu aceito, mas ô Gabriel, né, vai lá, né, vai nessa pegada aí, nessa vibe, né, como todo mundo diz, fala lá com Deus para aliviar pro meu lado. Então fala alguma coisa com José, o José tem que estar sabendo, alguém tem, ela dá jeitinhos. E ela não, ela simplesmente ouviu atentamente e ela disse o quê? Eis aqui a tua serva, faça comigo o que você disse, né? Então é uma mulher corajosa, uma mulher que tem decisão na vida dela, e ela não precisou pedir, porque o próprio Deus começou a trabalhar, e foi o anjo, conversou com José, explicou tudo para José, e José casou-se com Maria, cumprindo
aquela profecia daquele profeta, né? E você imagina para um homem, numa época que virgindade era de suma importância, que é até hoje, né, para o homem ou para qualquer pessoa saber que aquela pessoa se guardou, não é por causa do ímen, né, na verdade, não é por causa daquela penícula, mas assim é pela fidelidade, é por ter se guardado para uma pessoa, né, que você vai ter um vínculo para a vida toda, e você imagina numa época que isso era muito, mas muito, muito importante, né, perante a sociedade, para provar a masculinidade de um homem, né, porque José, ele era justo, ele era santo, mas ele era homem, né, então ele também tinha, ele tinha também as fraquezas, o ego dele, né, o superego e o id, tava tudo ali em José. E aí o que acontece? Percebe-se que ela engravidou e agora ela vai ter um filho, que foi parto normal, né? A gente não pode nem pensar em cesárea, foi um parto normal. Então não teve virgindade, né? Na verdade, ele é tão sério que diz assim que enquanto ela estava grávida, ele não tocou em Maria. E quando o menino nasceu, não tinha mais virgindade. Percebe-se que nesse momento não teve o eu do José, não teve o eu masculino, não teve o eu de mas a sociedade. Não, houve o que? Uma abnegação. Senhor, eu entendi e eu vou fazer aquilo que o Senhor designou para minha vida e para sua vida. Tá na hora de nós servirmos mais, tá na hora de nós nos abnegarmos mais, que esse ano, né, que passou por causa de quarentena, por causa de um monte de coisa, talvez a gente também deu uma estacionada no nosso ministério, no nosso chamado, mas que nesse Natal, nesse nascimento, esse simbolismo do nascimento de Jesus Cristo, tu possa, sabe, pensar que você é uma mulher agraciada, você é um homem agraciado, você é uma família agraciada por Deus, nós somos chamados pelo Senhor, então não tem que ficar estacionado, nós temos que simplesmente dizer como Maria disse, a tua serva está aqui, faça que se cumpra na minha vida aquilo que tu disse. E como José, que atentamente obedeceu, ouviu e obedeceu. Tá na hora de nós começarmos a ter direção da parte de Deus, né? Peraí, essa saudação eu conheço, tem alguma coisa. Por quê? Porque eu tô aqui no mundo, né, cardiano aí, né? Eu tô no mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural no qual eu consigo tocá-lo através da oração, através da adoração e através da leitura da palavra do Senhor, que fala sobre, nos ensina sobre muitas coisas. Então fica essa reflexão para tua vida, né, como fim para minha vida. Oh, Maria, você foi uma mulher, você é uma mulher agraciada. Renata, você é uma mulher agraciada. Joana, Benedita, Sandra, Regina, Silvia, eu não sei qual que é o seu nome. Você é uma mulher agraciada. Então, faça-se a vontade do Senhor. Nós somos servos e servos não têm direito legal. Quem manda é o Senhor. E quem é o Senhor? É o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.